Ei, prefeito, eu tô vendo aqui que tem um encarte aqui sobre algumas, né, das realizações do governo participativo, governo popular em Vitória da Conquista, mas se fôssemos, como eu disse antes, se fôssemos colocar esses 20 anos, seria uma verdadeira enciclopédia, não era, prefeito? São muitas ações para realmente, foram 5 mandatos, 4 comigo e um com o professor Zé Raimundo. Ele ficou 6 anos porque na metade do segundo mandato, o partido me convidou para ser candidato a deputado federal. Ele assumiu enquanto prefeito, depois ele foi eleito, fechando quase 6 anos, e o restante foi sob a minha orientação, né? Eu tenho muita gratidão à população de Vitória da Conquista, que foram 4 mandatos conferidos a esse projeto político, tendo a mim como candidato. Então é uma grande honra, e nesse momento que eu estou saindo, gostaria de, por intermédio desse programa tão ouvido e respeitado, estar colocando esse sentimento de gratidão em meu nome, de minha esposa, de Josete. Trabalhou muito, mas trabalhou ali quase que... Ela foi quase uma secretária sem mandato, né? Foi. Secretária, trabalhou demais, que é o que eu sempre tenho informado, que para um prefeito, principalmente de uma cidade como Conquista, não tem semana inglesa, não tem essa coisa de sexta-feira relaxar, ir para um sítio, para uma praia, porque a cidade não para, e às vezes fim de semana ainda é mais difícil, acidentes e tanta coisa que ocorre na cidade. Mas em nome da família dela e dos filhos que souberam compreender, ficaram ainda adolescentes em Brasília quando eu fui eleito deputado. Quando eu voltei, e eles já lá estudando e já adaptados à cidade, nós, principalmente ela, sofreu muito ficar aqui sozinha, mas em nome de toda a família, o que eu quero agradecer à população de Vitória da Conquista por esse período, e nós procuramos honrar os compromissos. Claro que nunca se faz tudo, até porque a administração é dinâmica, mas a gente sabe que o nosso governo fez muito, uma equipe muito boa. Eu tive sorte na escolha da equipe, e sorte em não ter atrapalhado tanto a equipe. Prefeito, eu estou observando aqui, a gente olhando esse último, né, informativo da prefeitura, que desde 97, o que não deixa de ser citado nos anos subsequentes, desde 97, é a questão de, em relação à questão habitacional, né, bairros praticamente que foram construídos em Vitória da Conquista por loteamento, né, que a prefeitura cedeu, e também por investimento na área de crianças em situação de risco. Exatamente. Inclusive o primeiro programa de habitação popular nós criamos em 97, e em 96, mesmo antes de eu tomar posse, eu já estava em negociação com o Dr. Gilberto Lona, que era dono de um terreno, de uma fazenda que passou a ser o Vila América, e Cristóvão Cury, outra área que a prefeitura adquiriu, que passou a ser o bairro Recanto das Águas, né? E a partir daí, aquela demanda reprimida por habitação, isso reduziu bastante, que era todo dia invasões na Serra do Periperi. Já pegamos a cidade com uma invasão muito grande ali na Serra do Periperi. O cidade modelo da IMURC, que nós regularizamos e passamos para que pessoas, principalmente ali da área do Nossa Senhora Aparecida e do Guarani. Vila América. O Vila América, que quando adquirimos pela prefeitura nas mãos de Gilberto Lona, da Ecosane, isso. Aí ele nos presenteou, foi um presente para a cidade, com um projeto, que ele tinha o projeto de construir ali na chamada Fazenda Libanesa um conjunto habitacional chamado Vila América. E nós preservamos o nome e já saímos com aquele projeto, abrindo as ruas, e já foi uma grande vantagem para a gente. E os lotes sendo, justamente nós fazemos o sorteio
em cima de características das famílias. Hoje tem mais de 16 mil pessoas morando ali. Por último, agora foi o bairro Henriqueta Prates, Recanto das Águas, naquela região ali, não foi? O Henriqueta Prates, interessante que nós fizemos um acordo público-privado com empresas privadas que estavam construindo um bairro ali, logo descendo pelo Henriqueta Prates, que eles fizessem a pavimentação e o esgotamento sanitário, e a prefeitura deu a contrapartida na obra dessas empresas. Então muita gente às vezes confunde, não, foi tal empresa que fez, não, ali foi uma negociação com a prefeitura, aquela pavimentação, e estamos concluindo de hoje para amanhã o corredor de ônibus do bairro Recanto das Águas, né? 1.700 metros, já foi todo imprimado, e houve uma demora por conta da nova usina de asfalto, alguns problemas da aquisição dos insumos, mas de hoje para amanhã a gente está terminando aquele asfalto, entregando, resultando para a EMURC, restando somente colocação de meios-fios e sarjetas, mas vai melhorar bastante a vida do bairro. Na área de saúde, prefeito, eu me lembro que antes o hospital de base não funcionava, era inativo. Eu me lembro que o Crescêncio Silveira definhava, chegou a fechar. Nós não tínhamos unidades de saúde na zona rural e avançou muito. Quando nós, e aqui eu nunca fiz crítica a ex-gestores, mas nós recebemos a cidade com apenas 8 médicos pela prefeitura e 6 enfermeiras, né, para uma população à época de 286 mil habitantes e cerca de quase 280 povoados e 11 distritos. Só tinha, portanto, 8 médicos, quase todos em fase já de aposentadoria, e 6 enfermeiros. Então a saúde pública, ela definhava bastante naquele momento. Primeira providência nossa foi cumprir o Sistema Único de Saúde, arrumar a atenção básica, já a partir de 97. Em 99 chegamos à gestão plena, foi quando o doutor Jorge Sola, por muita insistência, já um doutor, aliás, ele era mestre em saúde pública e professor do Instituto de Saúde Coletiva da Bahia, aí veio assumir a Secretaria de Saúde em 99, na gestão plena, mas a atenção básica já tinha sido arrumada inicialmente por doutor João Melo, depois Ademir Abreu, passou um tempo, até a chegada de Jorge Sola. Hoje nós temos 44 equipes de saúde da família, 44 conselhos locais de saúde, além do Conselho Municipal de Saúde funcionando com toda a autonomia desde 97. Quantos médicos, doutor? Mais de 300 médicos. Menos de 10 já são 300. Em todas as especialidades, né? Todas as especialidades, médicos das equipes. Temos 11 médicos, inclusive de Cuba. 2 voltaram a Cuba e 2 chegaram pelo programa Mais Médicos, e estamos atendendo a todos os povoados, todos os distritos. Gostaríamos ainda, Farley, de dizer que você citou aí as unidades de saúde. A obrigação do município, por determinação do Ministério da Saúde, são 34, né? Eu estou vendo aqui no informe, são 34 unidades do Programa de Saúde da Família. 34. E veja, a obrigação do município é construir em cada sede de distrito rural uma unidade de saúde. Nós temos 17 unidades de saúde nas sedes e 76 postos nos povoados, por uma iniciativa do próprio município. O que eu admiro do prefeito Guilherme Menezes, Nogueira, é que a gente fala, o que está escrito aqui ele já sabe de cabeça, ele já sabe de cor. É porque a gente vai vivenciando dia a dia, é o que eu disse há pouco, o prefeito não tem semana inglesa, tem o tempo todo estudando, reestudando, debatendo com a equipe, indo para Brasília. Muitos desses recursos nós conseguimos em Brasília, com emenda parlamentar, projetos que a gente mandava e conseguia aprovar. Prefeito, vamos falar em saúde.
Qual é a obrigatoriedade do município gastar, qual o percentual da arrecadação obrigatória para gastar com saúde? Quantos por cento? A contrapartida é de, no mínimo, 15%. 15%. A prefeitura hoje gasta quanto? Então, estamos próximo de 27%. 27%. Acima da educação, que o mínimo são 25%. São 12% a mais. Isso são milhões e milhões de reais que às vezes nós deixamos de gastar em obras de infraestrutura. Eu costumo dizer aqui o seguinte, sempre eu digo no programa o seguinte: quando alguém chega e fala, eu vou criar isso, vou criar aquilo, eu vou implantar isso, vou implantar aquilo, vai ter que tirar de algum lugar. Se ele for tirar de algum lugar, ele vai ter que tirar de algum lugar em que a lei o permita tirar. Quem é que vai sofrer primeiro em Conquista? Se alguém for tirar alguma coisa, saúde. E aí é que tem que ter o cuidado, porque se você quer abrir mais unidades de saúde, você quer fazer isso, vai ter que aumentar essa proporção. Exatamente. E me parece que esse valor também é alto, prefeito, porque a prefeitura priorizou manter um hospital materno-infantil, que é o Isaú Matos, não é isso? Nenhuma prefeitura da Bahia tinha. Eu dizia até pouco numa entrevista que a criança, ela sempre foi considerada como o último segmento. Se você prestar atenção naquela família que mais precisa de ver respeitados seus direitos, aquela família com mais carências, o mais carente dos mais carentes na família é a criança. Às vezes são as principais vítimas, mesmo quando a esposa é vítima de assédio, de violência física por parte do companheiro, aí a criança ainda e o adolescente ainda passa a ser vítima de quem já é vítima também. Então nós nos preocupamos muito com isso, de atender desde a criança em formação ainda no ventre materno, com um hospital materno-infantil, com especialistas, são neonatologistas, tem pediatria, mas o neonatologista é uma super especialidade, para ele atender crianças que nascem prematuras, às vezes com 500 gramas. E a partir do Isaú Matos, que tem tido a chance de sobreviver sem nenhuma sequela, nem na área mental, nem na área física. Muitas dessas crianças, às vezes no 7 de setembro, estão lá desfilando pelos Isaú Matos. Todas elas nasceram com 500 ou até menos 500 gramas, meio quilo ou menos. Às vezes com 5, 6, 7 anos, sem nenhuma sequela. Porque lá já começa a receber a estimulação precoce na UTI. E quando sai de lá, vai para o CEMEF, lá com a doutora Glice e a equipe dela, que está só. Agora o prédio está tendo até uma ampliação grande. Então ela não existe saiu do Isaú e ficou no desamparo, não. Já vai para outra unidade para ela continuar, para não ter problema de fala, problema de deambulação, ou seja, ter todo o atendimento necessário. Prefeito, em relação a essa questão da saúde, uma das grandes dificuldades que o senhor enfrentou como gestor, o professor José Raimundo também, e o prefeito, né, o Wesley Guzmão vai enfrentar essa questão do volume de pessoas de fora que acabam consumindo o orçamento de Vitória da Conquista, né? Porque hoje uma pessoa pode tirar o cartão SUS de Poções, de Conquista, de Anagé, de Bromado, de Guanambi, de qualquer lugar. E às vezes a mortalidade infantil, que muitas crianças vêm em estado crítico com o cartão SUS de Conquista. Quando falece, é como se fosse de Vitória da Conquista aquela criança que veio transferida de longe. Mesmo assim, segundo o próprio Jorge Sola, que fez um levantamento... E os pais dessas crianças costumam reclamar como se o problema fosse da prefeitura daqui. E tem, tanto para a mãe quanto para a criança, a UTI neonatal, né, com cirurgia neonatal, banco de leite humano, e um laboratório que faz mais de 150 tipos de exames, e chega muitas vezes a 90 mil exames mês, todos eles sendo entregues online. Se a pessoa tiver um computador e uma impressora, não precisa voltar ao laboratório para receber seu resultado. Inclusive a criança que nasce ali já sai com registro de nascimento lá de dentro. Então,
começamos a cumprir a lei muito antes da lei existir. Então, Frarley, isso no futuro acho que o cartão SUS tem que mudar, atrelar talvez ao endereço eleitoral, porque você não pode ter um título de eleitor daqui, outro em Anagé, outro em Poções, mas o cartão SUS pode. E isso não é para reprimir demanda de fora, é para que todo mundo que venha por dentro da regulação. E que os prefeitos dessas outras cidades tenham responsabilidade com o contribuinte, com o cidadão que mora lá. Porque o que a gente tem visto é que o investimento em saúde em cidade pequena, o pessoal faz festa, é quando chega a ambulância. Mas a ambulância é para trazer para cá. É isso que a gente tem observado. Então tem um fato que é simbólico para mim, de uma cidade vizinha, de uma mulher que estava perto do parto e foi ao hospital e não tinha um médico lá, disse que o médico estava doente, mas eu tenho certeza que havia outros médicos. O hospital não funciona só com médico, e um auxiliar de enfermagem auscultou com pinar e informou para a mãe: parece que sua criança está morta. Ela veio para o Isaú, chegou no meio da noite, já no período expulsivo, o médico estava terminando a operação cesariana. Quando atendeu, a criança tinha nascido morta e já com maceração de pele, o que significava que ela tinha de 24 a 48 horas já morta no ventre materno. Aí eu peguei, inclusive, busquei o prontuário médico e o prontuário de enfermagem, que tinham atestado a mesma coisa, a maceração de pele. E, no entanto, no dia seguinte saiu no Bom Dia Brasil, em âmbito nacional, que a criança tinha morrido à míngua dentro do hospital da Prefeitura de Conquista. E não era verdade. Outra coisa, se ela precisasse vir para Conquista, como o município lá é pactuado com a Saúde Conquista, a obrigação era do médico que atendesse entrar em contato com a central de regulação de leitos, porque a criança, aquele paciente ou qualquer paciente já vem sabendo em qual hospital conveniado existe aquele leito para aquela determinada especialidade, e não soltar a pessoa sem nenhuma regulação, porque perde tempo e às vezes se perde uma vida por conta disso. E é prejuízo material e prejuízo humano, prejuízo financeiro, porque termina a Prefeitura de Conquista arcando com grande parte desses atendimentos. Prefeito, o nosso colega Jânio Freitas mandou uma mensagem aqui: parabéns ao prefeito pelos 20 anos do comando da nossa cidade. Ele foi um educador político em minha vida. Sentiremos saudades. Mas também, se o prefeito foi embora, o prefeito não vai morar mais em Conquista, não? Não vou, tô por aí. Oi. Ouvinte participando aqui, Frarley, pelo 3422-1077. O Ricardo está parabenizando o prefeito aqui, toda a equipe do Exaú Matos. Obrigado. Aí o Ricardo. Olha, a gente sabe que tem problemas. Realmente, a gente sabe que tem problemas, tem gente que não quer trabalhar, tem gente que leva o problema de casa para a prefeitura, para os setores da prefeitura, para os hospitais. Mas a gente vai dizer o seguinte: não tem como negar que desde 97 Vitória da Conquista teve avanços. E muitas coisas que foram aplicadas hoje no Brasil, durante principalmente o governo Lula e Dilma, foi exemplo. O Conquista foi vamos dizer assim, o local de teste, não é? Para isso. Eu me lembro do resgate médico. Hoje é o SAMU 92 que existe em todo o país. Brasil. Qualquer cidadezinha pequena tem um SAMU 92. Agora imagina, prefeito, quando nós começamos em 2001 com o resgate médico. Foi. Olha que o presidente Lula começou em 2003 a ser presidente, e bem depois que criou o SAMU 92. E a primeira cidade não capital do Brasil que recebeu o SAMU 92 foi Vitória da Conquista, com a presença do ministro da Saúde, que desde 2001 já tínhamos esse programa aqui. Inclusive o lançamento foi no Exaú Matos, eu me lembro. Estou fazendo a constatação, não como achando que nosso governo foi melhor do que qualquer outro, mas é apenas uma constatação pela preocupação que a gente sempre teve com relação à questão da mortalidade, da assistência médica, mesmo sabendo que é extremamente complicado e caro. Porque uma coisa é você asfaltar uma rua e 6 anos depois precisar de um reparo. Outra coisa é você abrir uma unidade de saúde que de domingo a domingo não para mais de ter problema, de ter gasto e de ter
ou seja, gente que esteja qualificada para estar atendendo. A gente vai dar uma pausa para o intervalo, daqui a pouco a gente volta a conversar com o prefeito Guilherme Menezes. 12:30.